Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de um tema muito legal que eu espero que vocês gostem. Que esse mês foi um mês muito importante para nós mulheres, que foi dia 8 de março. Poucas pessoas sabem por que é comemorado o Dia da Mulher. E vejo muita gente criticando ou até brincando sobre isso. Por que a mulher tem dia da mulher e não o homem tem dia do homem? Bom, desde sempre a gente sabe que o governo, o país, a humanidade em si, ele foi mais governado por homens do que mulheres. E por muitos anos os homens que dominavam e as mulheres só ficavam literalmente tipo, embaixo deles. As mulheres eram só pra estar no lar e estar gerando seus filhos. Conforme os anos foram se passando, as mulheres queriam mais do que só isso. Queriam trabalhar, queriam ter os nossos direitos de votos, direitos de trabalhos uh, uh, melhores, que sejam iguais ao de um homem e tudo mais. Bom, o 8 de março ele foi criado, não foi por uma questão mais histórica do que uma questão. Como é que eu vou dizer? Uma questão comercial. Então ele é bem mais histórico mesmo do que comercial, como a maioria das datas que a gente tem por aí. Bom, o primeiro a primeira reforma que teve para ter o Dia da Mulher foi em fevereiro de. Só deixando eu verificar. Em 1909, que foi em Nova York, em cerca. Que teve um protesto de cerca de 15 mil mulheres, que lá elas protestaram por direitos de trabalho iguais e seguros. Porque antigamente as mulheres trabalhavam principalmente muito em fábricas, mas não tinham o mesmo segurança de trabalho que dos homens. Quando homens tinham capacetes de segurança, tudo para eles trabalharem, as mulheres não tinham. Conforme isso, começaram muitos protestos para ter um trabalho justo e seguro. E conforme o tempo foi passando, teve no mesmo em Nova York, em anos depois, que foi em 1911, teve um incêndio em uma fábrica, aonde mais de, só um minuto, 146 pessoas morreram, sendo que 26 eram homens, o resto tudo foram mulheres, justamente pelo trabalho precário que tinha em questão de trabalho. Então, com isso, foi um choque meio cultural na época e tudo mais, e muita gente foi para as ruas e protestar sobre isso e protestar querendo justiça sobre aquilo que aconteceu. Até porque eu tinha lido sobre esse caso. O dono dessa fábrica, ele ficou muito triste pelos homens que morreram, mas desdenhou as mulheres que estavam trabalhando lá. Até porque, para ele, as mulheres eram apenas um objeto de trabalho. Tipo, para ele, mulher não valia nada. Então, com isso, teve muitos protestos sobre isso, sobre a justiça, sobre direitos dos trabalhos iguais, a segurança igual que um homem tem, a mulher deveria ter e tudo mais. Depois disso, em 1917, teve um grupo de mulheres operárias que foram às ruas protestar também sobre a fome e sobre a Primeira Guerra Mundial lá na Rússia. Isso foi muito importante para a Rússia naquela época e também foi uma questão de choque cultural. Então, muitas mulheres foram lutar sobre seus direitos e assim conseguir a sua voz de falas sobre isso. E até chegar em 8 de março, que foi em
1975, onde a ONU simplesmente oficializou isso no mundo inteiro, o Dia da Mulher, justamente pelas suas lutas. E conforme isso, depois passados anos, ainda assim a gente luta muito pelos nossos direitos. Sim, a gente durante os anos, a gente começou a conquistar mais os nosso lugar de direito, tanto em questão de firmas, como também posicionamento político, como também posicionamento de independência, uma coisa que antigamente a gente não tinha. Sim, vai ter mulheres ou homens que vão dizer que isso é bobagem, mas se lembrando que antigamente a mulher não tinha voz nenhuma, a gente conquistou a metade do que sempre eram da gente, sabe? E mesmo assim a gente ainda não chegou lá. A gente tá chegando aos poucos, mas a gente tá simplesmente levantando nossa voz. Porque antigamente, se a gente quisesse levantar nossas vozes, a gente era caladas. Às vezes espancada pelos seus próprios maridos ou simplesmente calado pelos seus pais. Sim, isso acontecia direto. Então, se parar pra pensar, foi uma conquista muito grande para nós mulheres e é por isso que essa data ela é comemorada. Em alguns países ela é uma data que tem ainda muitos protestos e, e é sempre bom saber e lembrar dessas mulheres que antes, bem antes, lutaram muito para onde a gente chegou até aqui. Então, eu admiro essas mulheres. Eu faço a minha parte como feminista, mostrar e também correr atrás dos meus direitos. Claro, sem pisar em cima de ninguém. Só se pisar em mim, aí eu vou pisar. Mas fora isso, a gente ainda, como eu disse, não chegamos lá, mas a gente tá chegando. E, bom, acho que é isso que eu queria falar. E muito obrigado por me ouvirem até agora. E sim, gente, é legal saber que teve gente que lutou muito para hoje eu estar falando sobre isso, para hoje eu poder ter a minha opinião e para hoje eu simplesmente expressar ela. Então, eu fico até um pouco emocionada sobre isso e bom, era só isso que eu queria falar. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham tido um esclarecimento sobre essa data tão importante, pelo menos bem importante para nós mulheres. Bom, muito obrigado por me ouvirem até agora. Se gostaram, curtam, deixa o like, me siga. Beijos da Carol.